Shalom, Manishma! Hoje eu trago uma mensagem importantíssima para você e para toda a sua família. Assista todo esse vídeo com muita cautela e muita atenção, porque a fé de muitos será abalada. Imagine você acordar um dia e descobrir que os maiores governos do mundo começaram oficialmente a dizer que a humanidade não foi criada por Deus. Imagine ligar a televisão e ouvir jornalistas, cientistas, militares, políticos, todos repetindo a mesma narrativa. Nós nunca estivemos sozinhos. Eles sempre estiveram aqui. Eles criaram a humanidade. E então milhões de pessoas começarem lentamente a abandonar a Bíblia, porque existe algo extremamente estranho acontecendo agora nos últimos anos. O governo americano começou a liberar arquivos sobre OVNIs, as famosas UAPs e inteligências não humanas. Senadores estão falando disso publicamente. Pilotos militares estão testemunhando, documentos estão sendo divulgados, jornalistas no mundo inteiro noticiando isso diariamente. Mas a pergunta é: e se tudo isso for muito maior do que simplesmente alienígenas? E se a Bíblia já tivesse alertado sobre isso milhares de anos atrás? Porque Yeshua deixou um aviso extremamente sério em Mateus 24. Ele disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Mateus 24, 24. Preste atenção nisso. Se possível, até os escolhidos. Yeshua estava dizendo que o engano dos últimos tempos seria tão poderoso, tão convincente, tão sobrenatural, que até as pessoas de fé poderiam vacilar. Agora pense comigo. O que poderia convencer bilhões de pessoas de que a Bíblia estava errada? Talvez uma inteligência aparentemente superior, seres descendo dos céus, tecnologias impossíveis, curas avançadas, promessas de vida longa, promessas de paz mundial, promessas de evolução humana e então uma nova narrativa. Os antigos textos religiosos entenderam errado. Nós fomos os verdadeiros criadores da humanidade. Mas agora escute isso com bastante atenção, porque existe uma passagem extremamente misteriosa em Gênesis capítulo 6, antes do dilúvio. O texto diz: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Gênesis 6, versículo 2. E logo depois, a Bíblia fala sobre os Nefilim, os gigantes, seres híbridos. Agora, algo impressionante acontece quando você olha para os antigos escritos judaicos. O livro de Enoque, muito conhecido no judaísmo antigo, expande essa narrativa. Ele chama esses seres de vigilantes, anjos caídos, seres que desceram à terra, corromperam a humanidade e ensinaram conhecimentos proibidos, tecnologia, metalurgia, armas, manipulação, segredos ocultos. E talvez agora você esteja começando a entender por que tanta gente acredita que o engano final pode vir exatamente dessa forma. Porque a Bíblia nunca apresentou os anjos caídos como criaturas mitológicas. Ela os apresenta como seres reais. Agora veja algo ainda mais assustador. A segunda carta de Pedro diz: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, entregando-os às cadeias da escuridão. 2 Pedro 2,4. E a carta de Judas confirma: e aos anjos que não guardaram o seu estado original, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo. Judas 1,6. Percebe o padrão? Anjos aprisionados, seres aguardando um momento específico. Mas então chegamos ao livro de Apocalipse, e aqui a tensão começa a aumentar. Apocalipse fala repetidamente sobre seres sendo soltos, portais sendo abertos, o abismo sendo liberado. Apocalipse 9 diz: foi aberta a chave do poço do abismo, e criaturas começaram a sair. Agora imagine isso acontecendo em um mundo já preparado psicologicamente para acreditar em inteligências não humanas. Imagine o governo dizendo: eles chegaram para ajudar, eles querem salvar a humanidade, eles têm a solução para nossas doenças, eles podem prolongar a vida humana. E aqui está um detalhe extremamente importante. A Bíblia ensina claramente que este corpo humano atual não herdará o reino de Deus. Paulo escreve:
carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15:50. E ele continua dizendo que precisamos de um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo incorruptível. Filipenses 3:21 diz: Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Agora pense profundamente nisso. Se surgir uma tecnologia oferecendo longevidade eterna, modificação genética, mistura entre homem e máquina, a extensão artificial da vida, isso não é a promessa bíblica da vida eterna. Porque a vida eterna da Bíblia não vem da tecnologia, não vem da ciência humana, não vem de seres que descem dos céus prometendo evolução. Ela vem da ressurreição em Yeshua. E talvez esse seja exatamente o grande conflito dos últimos tempos. Uma falsa salvação, uma falsa eternidade, um falso evangelho tecnológico, uma tentativa de substituir Deus pela criação. E isso já começou lentamente. As pessoas estão sendo preparadas. Primeiro filmes, depois séries, depois documentários, depois militares confirmando fenômenos, depois governo liberando arquivos, depois cientistas falando da vida extraterrestre e então talvez venha o último passo, o aparecimento. Mas a Bíblia já alertava, Satanás se transforma até em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Anjo de luz, não de trevas, luz. Algo belo, convincente, avançado, poderoso. Agora entende por que Yeshua insistiu tanto, ninguém vos engane? Mateus 24:4. Porque o maior ataque dos últimos tempos talvez não venha através da perseguição, mas através da sedução, uma narrativa tão convincente que bilhões aceitarão sem questionar, e talvez até pessoas próximas de você, familiares, amigos, pessoas que antes criam na palavra, porque quando os sinais sobrenaturais começarem, a fé de muitos será provada. Mas é exatamente por isso que você precisa lembrar deste vídeo, porque quando todo mundo disser eles vieram nos salvar, você vai lembrar do que está escrito. Vai lembrar de Gênesis 6, vai lembrar dos vigilantes, vai lembrar das cartas de Pedro e Judas, vai lembrar do abismo em Apocalipse, vai lembrar das palavras de Yeshua em Mateus 24 e principalmente vai lembrar que a verdadeira vida eterna não vem da tecnologia humana, ela vem do reino de Deus, porque existe apenas um corpo glorificado capaz de herdar a eternidade, e ele não será criado por laboratórios, será dado por Deus. Agora, deixa esta pergunta ecoar na sua mente. E se o maior engano da história da humanidade não for político, nem econômico, nem militar, mas espiritual? E se o mundo inteiro estiver sendo preparado para receber os antigos deuses como salvadores? Se esse vídeo abriu seus olhos, comente aqui embaixo, Yeshua é a minha salvação. E se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque os próximos anos podem mudar o mundo mais rápido do que qualquer geração da história jamais imaginou. Nos vemos em breve com mais revelações e nunca se esqueça, a chave para tudo se chama Yeshua. Shalom!